esse sonho começa agora. Eu vi uma caneta em minhas mãos. Era uma caneta como se fosse caneta antiga. Eu vi a direita brasileira, ela como se fosse um trem, né, carregada de dinamites. Aí o senhor diz assim, eu estou dando combustível. Eu vou lhe trazer informações gravíssimas que acontecerão em pouquíssimos dias. Muitos ficarão assustados. E eu via esse áudio novamente. Esse áudio vai sair esses dias. Uma grande autoridade falando algo comprometedor de outra grande autoridade. Eu vi um anjo, e esse anjo era muito poderoso. Ele descia com determinações. E este anjo era um anjo da guarda do Jair Messias Bolsonaro, do presidente Jair Messias Bolsonaro. O Brasil vai entrar numa roda de colisões. E aí, esse anjo da decisão dizia assim, fala para ele, e que ele se prepare porque você a qualquer momento vai tirar ele daqui. Tudo vai depender da ligação dessa grande autoridade das nações para a autoridade brasileira que vai dizer o que você viu naquela ligação. Se isso porventura chegar a este ponto, esse anjo está com ordem de tirar Bolsonaro daqui, para que ele fique em segurança. Antes que as coisas aconteçam, Deus sempre se revela aos seus servos, os profetas. E o apóstolo Reginaldo Rolim, na noite deste sábado, 3 de maio de 2025, traz mais uma gloriosa palavra profética para a nação brasileira. O apóstolo diz que viu em sonho uma caneta e que por esses dias virão situações gravíssimas que o Brasil ficará assustado. O apóstolo diz também que a outra parte do áudio de uma grande autoridade será revelada por esses dias e que o anjo da decisão desceu sobre Brasília, protegendo Jair Messias Bolsonaro, e que este anjo pode tirar o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro do Brasil para sua própria segurança. Como sempre, está um vídeo muito importante, muito relevante, então já entre aqui deixando o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, para quando postarmos mais vídeos como este, você receba em primeira mão. E também para que o algoritmo do YouTube reconheça que este vídeo é relevante e compartilhe para mais pessoas, fazendo assim uma grande corrente patriota. Fique agora com mais um sonho profético relatado pelo apóstolo Reginaldo Rolim. Confira. Todas as vezes que eu vou entrar para falar algo muito grande, acontece que acaba que não dá certo entrar. Mas aí a 03 já resolveu aí, né? Já 03 já excluiu. E aí a live lá, que tentou começar, 03, e agora nós vamos nessa aqui. Então, saudade de vocês, de todo o território nacional brasileiro, 26 estados, mais o Distrito Federal. Eu tive o sonho, gente, e hoje eu precisei, né? Foi antes de ontem, eu disse para vocês na live de antes de ontem. Hoje é 3, né? Não sei qual foi a live. Foi ontem, né, gente? Você se lembra? Eu fiz uma livezinha rápida, foi ontem, dia 2, né? Quem se lembra aí? Foi 2, né? Foi no dia 2 que eu fiz uma livezinha rápida. Sim, não foi? Foi 2, não é isso? Eu fiz uma live rápida, não é isso? Foi 2? Foi 2, né? No dia 2, ontem, né? Pronto, e aí eu fiz uma livezinha rápida e explanei para vocês que precisava, né, mais de um tempo para conversar com Deus. Precisava mais de um tempo para conversar com Deus, para poder ingerir, eu falei assim, né, para poder mastigar, né, para poder as coisas que Deus me falava nos 2 sonhos. E eu precisava verdadeiramente desse sonho para poder vir aqui hoje com tranquilidade. Passei dia de oração, passei dia orando, chorando na presença de Deus. Gente, quando Deus se cala para mim, 24 horas para mim é uma tortura, gente, você não tem noção. É uma tortura, menos só dizer assim, Reginaldo, eu fico tão feliz, mas eu fico tão feliz. Uma certa vez eu disse, aí umas 7 lives atrás, não sei, eu disse assim, olha, Deus falou comigo um pouquinho, eu disse 10 minutos. Aí o senhor disse, não foi menos, 10 segundos, não, foi 10 segundos, aí o senhor disse, foi menos do que isso, eu só, Jesus. Se 10 segundos eu já estava tão feliz, eu estou dizendo menos do que isso, eu estou feliz, fala comigo pelo menos uns, sei lá, Jesus,
uns 22 minutos por dia. Só 22 minutos por dia fala comigo. Eu vou ficar feliz. Então, saúde a todos com essas glórias da paz do nosso Senhor Salvador. Compartilha aí com mais umas 22 mil pessoas. Lembrando que a gente reclamou que eu estava dizendo que 7 mil, né? Porque não existe 7 mil pessoas, não tem condições para ser 7 mil pessoas, não tem condições. Jesus nunca trabalha com as nossas condições, né? Geralmente, o ser humano não tinha condição de nada e Jesus dá condições. Quando eu vi ali o diagnóstico espiritual do Jair Messias Bolsonaro, eu me assustei, todos vocês viram que eu me assustei, chorei, passei num grupo chorando, né? Porque o diagnóstico não era justamente aquilo que o médico disse, o negócio era para ter sido complicado, ou seja, pela parte espiritual, entende? Que Deus me mostra. Então era para ter sido complicado. Por isso eu estava desesperado. Era uma guerra, por isso eu estava pedindo oração, né? A esposa, a primeira-dama, Michele Bolsonaro, também pediu oração, né? Para que todos pudessem orar. Né? Aquele que comigo não se ajunta, se espalha, dona Michele. Aquele que comigo não se ajunta, se espalha. E a primeira-dama também pediu oração. E aí todos nós fizemos só uma coisa, só orando para que Deus pudesse. Eu estava orando para Deus fazer um milagre, né? Para que ele pudesse sair dali inteiro, e eu quero profetizar que ele vai comer tudo. Quer dizer, ô presidente, você não vai comer tudo, porque não vai comer pastéis, rodoviária, não vai comer coxinha, não vai beber refrigerante, caldo de cana, como o senhor costuma nas suas viagens. Então, se não escuta ninguém, escuta aí Deus, através desse vaso aqui, espiritual, cuide da sua alimentação. O senhor tem que cuidar da sua alimentação, tá bom? Ajude também o sobrenatural a lhe manter de pé. Ajude o sobrenatural, presidente, a lhe manter de pé. Cuide da sua alimentação, presidente. Cuide da sua alimentação, tá bom? Eu profetizo que tudo vai funcionar perfeitamente, como o de uma criança, e vai ficar intocável. Eu estou profetizando, hoje é 3 de maio de 2025, 23 horas e 27 minutos. 23 horas e 27 minutos do dia 3 de maio de 2025. Eu estou profetizando que vai funcionar tudo perfeitamente, vai comer perfeitamente, sabe, sem ajuda de mais nada, vai alimentar perfeitamente, mas aí o senhor vai prometer que o senhor vai cuidar da sua alimentação, tá? Sem caldo de cana, sem coxinha, sem pastel, tá? Tá ouvindo, o presidente Jair Messias Bolsonaro? Sem caldo de cana, sem coxinha, sem pastel. Até parece que eu sei que o senhor gosta de um caldo de cana, de coxinha e pastel, né? Não sei, mas Deus tá mandando ele falar isso, sem caldo de cana, sem coxinha, sem pastel, tá bom? E alimentaçãozinha regrada ajuda o espiritual de manter de pé. E eu precisava de tempo para que eu pudesse vir aqui, né, enquanto você compartilha aí com mais 22 mil pessoas. Eu sei que eu peguei todo mundo de surpresa, porque eu vim do monte e aí já vim direto. Toda vez que eu faço direto, né, eu já venho direto, já chego direto e aí já recebo o aval dos céus para poder falar. Eu vou já falar, mas eu vou saudade de vocês também. Vocês me fazem bem. Eu estar aqui abrindo a live com vocês não têm noção. Vocês me fazem bem. Hoje eu estou um pouquinho choroso. Se porventura eu chorar, você vai relevar, tá bom? Eu lhe peço. Só um pouquinho choroso. Se porventura eu chorar, eu peço que vocês possam relevar, tá bom? Eu peço que vocês possam relevar e não levar em conta. E para mim, vocês só fazem falta. Vocês fazem falta. Quando eu não entro, eu fico com falta de vocês. Eu estava falando para minha esposa que é como um peixe fora de um aquário. Eu baixei a voz que eu estou querendo chorar. É como um peixe fora de um aquário. Não existe um lugar que eu me sinta mais bem. Eu falei isso, olha, do que eu estar numa live. É um lugar que eu me sinto bem. É um altar que Deus tem reservado, Deus tem preparado para mim esse altar. E esse altar é assim. Eu me sinto bem estar com vocês. Eu quero explanar uma coisa para vocês. A Bíblia fala do que a boca fala, daquilo que o coração está cheio. A Bíblia Sagrada diz que a boca fala do que o coração está cheio. Então o que eu vou falar aqui é porque meu coração está cheio de gratidão. E, gente, eu quero contar o sonho, compartilha com o maior número de pessoas, tá, essa live. Chama mais gente aí, a Nação Verde e Amarela e o Território Nacional Brasileiro para assistir essa live. E hoje eu posso contar com prioridade esse sonho, porque esse sonho começa agora, tá?
São 12 minutos e 7 segundos dessa live, ok? 03, 12 minutos, 03, 7 segundos dessa live, começa o sono. Quando Deus me chamava para passear e eu via isso, né, eu entendi que aquilo não foi só um sonho, mas foi um arrebatamento em espírito. Existe o arrebatamento de sentido e existe o arrebatamento de espírito. Talvez eu esteja sensível porque foi um encontro magnífico, foi um arrebatamento de espírito, né? E eu tive esse arrebatamento de espírito. E quando o Senhor me chama para passear, o Senhor disse assim: eu vou apresentar você para você mesmo. Eu irei apresentar, foi o que eu disse na pequena livezinha do dia 2, né, do dia 2 do 5 de 2025. Hoje é 3, né, do 5 de 2025. E Deus disse assim: eu vou apresentar você para você mesmo. E aí eu fui andando e Deus foi me apresentando para mim. As coisas que eram de Deus para mim, né, vai ficar entre Deus e eu. E Deus me apresentou a mim mesmo. Eu vi uma caneta em minhas mãos, né? E essa caneta não era uma caneta Bic, uma caneta Montblanc, né? Não era uma caneta dos tempos atuais. Era uma caneta como se fosse caneta antiga, ainda feita com aquelas penas, né, de ave que eu não sei identificar. E a pessoa pegava a ponta daquela escrita com aquela pena e molhava em um líquido lá, não sei o que é aquilo. E aí eu molhava lá e o Senhor me mostrava um livro. E esse livro é como se fosse um livro de ata grande. E também ele era antigo. E até as linhas, né, deste grande livro que foi me dado em minhas mãos, também era diferente das linhas de livros desses últimos 10 anos. Né? E era um livro antigo. E letras, assim, os números antigos, em cada página tinha uma numeração, né? E a numeração também não era do tempo de hoje. E eu ali, o Senhor disse: escreve o que você vê. Aí eu começava, ele disse: escrever o que você vê. Quando eu pegava naquela penazinha, tipo aquela caneta, eu começava a ver. E quando eu começava a ver, eu começava a escrever. E eu começava a escrever e via a presença de Deus perto, o Espírito Santo de Deus, né, porque sou crente lavado e remido no sangue do Cordeiro. Louva a Deus. Aquele que confessar a Deus diante dos homens, o Senhor confessará diante dos anjos do Pai. Mas aquele que negar ao Senhor diante dos homens, o Senhor negará diante dos anjos do Pai. E um dia eu tive o privilégio de confessar Jesus como seu Salvador. E o Espírito de Deus disse: vê, escreve. E eu vou ler o que nesse arrebatamento de espírito, não de sentido, eu escrevi naquele momento. É algo poderoso. Aqueles que vão assistir essa live hoje, os que vão assistir essa live amanhã, né, eles poderão contemplar algo gigantesco. Poderão contemplar fatos e acontecimentos que foram ditos no dia 3 de maio de 2025, às 23 horas, né, e 37 minutos. Começou o quê? Nós estamos aqui com 16 minutos de live, né? Então, começou às 23 horas e 20 minutos. A live começou 23 horas e 20 minutos do dia 3 de maio de 2025, 3 de 5 de 2025. E as pessoas, ao assistirem amanhã, poderão tomar um susto, porque vão assistir, ou poderão assistir, fatos e acontecimentos que não existiam, mas que foi mostrado pelo Espírito Santo de Deus a um servo. E isso pode acontecer. Por que eu tenho essa certeza? Aconteceu diversas vezes. Foram diversas coisas que, se no Brasil fosse igual aos Estados Unidos, vocês sabiam que lá nos Estados Unidos, um homem que tem uma vidência muito grande, que tem um dom de profecia, visão, revelação, mas que não é que esses que andam por aí, não. É que dizem coisas antes do acontecimento. E acontece, lá nos Estados Unidos, eles são muito preciosos e eles são muito valorizados. Vocês sabiam disso? Mas muito valorizados mesmo. Eu acho que até o governo chama essas pessoas para que ele possa usar, né, a parte do dom espiritual que Deus deu a ele, né, para poder usar em benefício a pátria, a nação. E foram tantas coisas grandes que eu não duvido mais de nada. Bem, quando eu escrevia 03, quando eu escrevia 03, quando eu via, eu começava a escrever. Quando eu via, eu começava a escrever.
Eu vi a direita brasileira, ela como se fosse um trem, né, carregada de dinamites a 400 quilômetros por hora. Eu vi a direita brasileira e precisava ver mais, por isso eu demorei para falar. Como se fosse vários vagões de trem carregados com dinamites a 400 km por hora. E o senhor dizia assim: Reginaldo, vem ver este trem e olha esses vagões. Eu olhava os vagões e eu digo: senhor, é bomba. O senhor disse: não, é dinamite, né? Potentíssima, e o trem vai com 400 km por hora, né? O trem vai por 400 km por hora. O trem vai por 400 km por hora. E aí foi, né? E aí o senhor diz assim: eu estou dando combustível de uma grande combustão inflamadíssima. Eu estou dando combustível de uma grande combustão, né, inflamadíssima à direita brasileira. Isso foi ontem, dia 2. O sonho mesmo foi no último dia, né? Foi no dia 1º. Dia 1º do 5, o sonho. Ele repetiu dia 2 do 5 de 2025. E eu vim aqui mais ou menos umas 17 horas, 15, 16, quase 17 horas do dia 3, e falei um pouco e falei que eu precisava orar mais para ver. E eu vi aquele trem com uma combustão, assim, um combustível muito grande, altamente inflamável, né, a 400 km por hora. E o senhor dizia: a direita brasileira vai estar como esse vagão de trem carregado de dinamite com 400 km por hora, e eu não deixarei material combustível ou combustão faltar. Não deixarei a partir de agora. A partir de agora não deixarei. E quando eu começava a ver, eu começava a escrever. Eu via aquele grande livro e escrevia. Era um arrebatamento que o Senhor me deu de espírito, sabe, em espírito. E o Espírito de Deus falava comigo: escreve, vê. Eu digo assim: agora eu vou escrever, Senhor? Ele disse: você é um escrivão, você toma nota das coisas celestiais que eu, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, estou lhe mostrando. Escreva, Reginaldo, aquilo que eu estou lhe mostrando. Você como um escrivão, né? E eu começava a escrever, né? E eu via e escrevia. Isso vai acontecer, não tem como retroceder. E Deus dizia: olha para mim. Quando eu olhava para uma luz brilhante que quase não conseguia ver, olhar direito. E o Senhor dizia assim, o Espírito de Deus bradava ali e dizia assim: eu vou começar a mostrar a você coisas impossíveis de acontecer, para que não haja mais plágio, para que ninguém possa imitá-lo, e trazendo assim confusão no reino espiritual, para quem assiste qualquer outro tipo de informações. Eu vou lhe trazer informações gravíssimas que acontecerão em pouquíssimos dias. Muitos ficarão assustados, com grandes proporções. Mas eu tenho um pedido ou uma determinação para poder fazer a você. E eu dizia: eu aceito, Senhor, o que for. E o Senhor disse: eu vou fazer o pedido ou a determinação antes. Você vai ficar isolado, somente à minha disposição. Você não vai ter muitas fotografias, você não vai ter muitas selfies, você não será um profeta ou uma pessoa dotada de dons e talentos como muitos. Você será meu e será diferente. Com quem eu disser assenta, tu assenta, e com quem eu disser não assenta, tu não assenta. E tu vai recusar muitos convites de muitas autoridades que vão lhe convidar para muitas coisas. E você não irá, sob as minhas ordens, você não vai. Eu disse: eu aceito, Senhor. Eu aceito a determinação. E aí, o Senhor me mostrava o que me mostrou. Se não me salva a memória, 03. Tem 2 cortes aí, lá da live do dia 7 de 4 de 2025. Quando, anteriormente, eu via, antes de acontecer, que aconteceu dia 11, já iniciou Bolsonaro num corredor de hospital, um anjo segurando sua mão,
E vi ele sentindo uma dor no estômago e o aparelho digestivo. Isso foi dia 7. Dia 7 do 4 de 2025. E no dia 11, espantosamente, aconteceu aquilo. E o Senhor me mostrava algo que daquele dia eu falei, pronunciei, e Deus me mostrou de novo. Apenas isso Deus me mostrou, que eu vou falar agora. Apenas isso Deus me mostrou. Eu vi um áudio de uma grande autoridade para outra grande autoridade. E era como se fosse outra parte do áudio, que vai ser revelada parte por parte de um áudio de uma grande autoridade para outra grande autoridade. A hora é 23h46, a live começou 23h20, hoje é sábado, dia 3 de maio de 2025, sábado, 3 de maio de 2025, agora 23h46. E eu via esse áudio novamente, esse áudio era de uma grande autoridade para outra grande autoridade. E o Senhor disse, eu vou fazer o áudio que você viu na tela do computador, de uma grande autoridade para outra, ou entregando outra autoridade, de uma autoridade entregando outra autoridade. Esse áudio vai sair esses dias. Nesses dias vai ser comentário esse áudio. Nesses dias, a partir dessa data, deste sonho que eu estou te dando, que era 1º de maio de 2025. Sonho 1º de maio de 2025. Voltei a sonhar, como eu disse anteriormente, no dia 2 de maio. E agora pedi um tempo no dia 2 de maio para que hoje, dia 3 de maio, eu pudesse detalhar com riqueza de detalhes para você. E esse áudio eu vi novamente, vai sair esses dias, uma grande autoridade falando algo comprometedor de outra grande autoridade. Nesse mesmo inteirinho eu vi um telefone. E esse telefone era de uma grande autoridade muito forte nas nações. Uma grande autoridade muito forte nas nações. Lembra-se que isso está na live do dia 7 do 4 de 2025, hein? Está na live do dia 7 do 4 de 2025. E eu via novamente essa ligação de uma grande autoridade, grandíssima autoridade nas nações, ligando para uma autoridade na nação brasileira. E a conversa, o teor era esse. Olhe, é assim, 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 assim. Assim, 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 assim. E você vai ter que fazer assim, assim, assim. Se não fizer assim, 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 esse rolo compressor, do tamanho de um vagão, de um trem, com 300 vagão, esse rolo compressor do tamanho de um trem de 300 vagão, vai escarrilhar com todos esses problemas e essas dinamites em cima de vocês. Vocês escolhem. Isso eu vi claramente. Tem dúvida nenhuma, porque eu não sou um homem de suposições. Através dos sonhos que Deus me dá, da parte espiritual, eu sou um homem que estou afirmando. Tá? E vocês estão vendo agora para ver nos próximos dias. Sempre aqui vocês estão vendo o que vai acontecer nos próximos dias. Não aconteceu, mas vai acontecer. Tá? E a última parte foi o que eu pedi mais tempo para vocês no dia 2, para poder orar a Deus. Foi a última parte. Para poder orar a Deus. Para poder orar a Deus. Foi a última parte. E eu fiquei um pouco receoso. Muito receoso. Aí o Senhor dizia, olhe, agora conta a nação brasileira. Essa outra parte que é impossível. Impossível acontecer com riqueza de detalhes que você vai contar. Tem. E uma live anterior, 2 lives anteriores, você chegou até a citar. Mas hoje eu estou te mostrando, você está escrevendo, e aí você vai falar. Eu vi um anjo, e esse anjo era muito poderoso. Ele descia com determinações. Era um grande guardião. E ele descia e comunicava com outro anjo que estava de plantão na terra por nome Brasil, lá em Brasília. E este anjo era um anjo da guarda do Jair Messias Bolsonaro, do presidente Jair Messias Bolsonaro. E esse anjo que descia para falar com o anjo da guarda de Jair Messias Bolsonaro
Era um anjo da determinação, um anjo da peleja, um anjo de guerra, mas um anjo da decisão. E ele conversava com o anjo que guardava Jair Messias Bolsonaro. O anjo protetor, né? Os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem, o guarda e livra. Ele dará ordem aos seus anjos a seu respeito, para te guardar em todos os seus caminhos. Lembra disso, né? Lembra disso. Lembra disso. Então, escuta bem. Os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem, o guarda e livra. Ele dará ordem aos seus anjos para te guardar em todos os seus caminhos. Nós temos os anjos de Deus que nos guardam. Né? Nós temos. Eles te guardaram lá em todo o caminho para que não tropece o teu pé em pedra. Então o anjo que vinha para a decisão falava com o anjo da guarda de Jair Messias Bolsonaro. E aí o que ele falava, eu escrevia. O Brasil vai entrar numa roda de fusão. Né? Uma roda de uma rota, né, de fusão, uma roda de colisões. Eu vi plural, porque quando eu escrevia no singular, o Espírito de Deus disse plural, colisões, fortíssima, frontal, de frente, bater de frente. E aí, esse anjo da decisão dizia assim, fala para ele, porque o Brasil está entrando na roda de colisões frontais. E que ele se prepare porque você a qualquer momento vai tirar ele daqui. Tudo vai depender da ligação dessa grande autoridade das nações para a autoridade brasileira que vai dizer o que você viu naquela ligação. Assim, 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 assim. É assim, 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 assim. Se fizer assim, 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 vai ser tranquilo, vai ser assim. Se não fizer, esse trem com 300 vagões vai descarrilar em cima de vocês. E aí o Espírito de Deus diz assim, se isso porventura chegar a este ponto, se porventura chegar a este ponto, existe um ponto de si, hein? É igual Deuteronômio 28. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de fazer com tudo que ele te manda, o Senhor teu Deus te exaltará sobre toda a nação da terra. Eu vi o si igual o si do Deuteronômio 28. Se porventura isso acontecer, de não ser atendido essa ligação, esse diálogo, essas exigências, e a colisão, né, da rota de colisão, das colisões que vão chegar, serão grandíssimas, esse anjo está com ordem de tirar Bolsonaro daqui, para que ele fique em segurança, para que ele seja guardado. Mas escreve que de qualquer decisões eu libertarei o território nacional brasileiro. Ou ele ficando, ou esse anjo tirando ele daqui, da pátria Brasil. De qualquer forma, eu libertarei o território nacional brasileiro. Vocês estão entendendo bem detalhado o que eu estou dizendo? Eu estou um pouco rouco, porque eu estava no monte, clamando, chorando na presença de Deus, para que eu pudesse vir dizer com riqueza de detalhes o que eu estou dizendo para vocês agora. E o que eu estou dizendo agora, 23 horas e 56 minutos, começou 23h20 essa live, começou 23h20, nós estamos com 35 minutos de live. 35 minutos começou a 23h20, agora 23h56:03. Do dia 3 no sábado, dia 3 de maio de 2025. Vocês estão entendendo? Vocês vão ver, vamos esperar o que vai acontecer nos próximos dias. Finalizou com uma data. Eu coloquei a data escrita, Brasil, a data que todas as loucuras vão acontecer. Todas as loucuras vão acontecer. Todas as loucuras vão acontecer. A data
era 22 de julho de 2025. A data era 22 de julho de 2025. A data era 22 de julho de 2025. Era um ponto final ali para todas as loucuras acontecer. Coisas que ninguém nunca viu. Eu vi essa data, foi colocada ali um ponto final. É isso, essa data, desse momento que Deus manda falar, até lá não significa que será a data específica em cima, ou que nós devemos olhar somente para o dia 22 de julho. Mas é um limite de todos esses dias até lá. É um limite de todos esses dias até lá. Até aqui fala o Senhor. Quem estiver no leito do hospital, e eu quero profetizar, hein, Senhor? Libera logo o Jair Messias Bolsonaro do leito do hospital. Libera logo ele, porque até 15 horas e 30 minutos, Senhor. Nós vamos profetizar? Vamos, gente. Vamos profetizar? Vamos. Vamos profetizar que até segunda-feira, 15 horas e 30 minutos. Vamos profetizar, gente? Vamos. Me ajuda a profetizar comigo aí, me ajuda? Ajuda a profetizar que até segunda-feira, às 15 horas e 30 minutos, Jair Messias Bolsonaro vai estar de alta. Senhor, até segunda-feira, Senhor. Segunda-feira, 15 horas e 30 minutos, ele vai estar de alta. Senhor, eu poderia dizer que no máximo até terça, mas eu quero que ela esteja, eu profetizo. Não é obrigado se eu cumprir, mas eu profetizo. Criei, por isso falei. Que até 15 horas e 30 minutos de segunda-feira, né, hoje é 4 já, né, gente? Mudou. Então, até o dia 6, né? Dia 6, 15 horas e 30 minutos, o presidente vai estar de alta. E o intestino dele vai estar como de uma criança. Eu profetizo isso. Vocês ligam aí, porque a Bíblia diz que tudo que é ligado na terra é ligado no céu. Vocês ligam comigo aqui, nesse desejo para o presidente, que até o dia 6, 15 horas e 30 minutos ele vai estar de alta. Vocês ligam isso comigo, gente? Vamos nessa mesma fé. Deus abençoe vocês. Deus irá mostrar para algumas autoridades da nação brasileira que Ele é o único dominador e controlador de todas as coisas e que tudo está na palma de suas mãos e Ele faz o que quer e com quem quer a qualquer momento, pois tudo se submete à sua ordem e à sua autoridade. Cada dia que se passa, Deus vem mostrando ao povo brasileiro que está trabalhando em prol desta pátria e que tudo que está em oculto será revelado. Tudo que está encoberto, o Senhor trará à tona, porque Deus é a verdade e diante dela a mentira não prevalece. Que Deus abençoe este país. Que Deus abençoe a vida do apóstolo Reginaldo Rolim, sua casa, sua família e seu ministério. Este vídeo vai ficando por aqui. Não esqueça de deixar a sua opinião aqui nos comentários. Temos um encontro marcado para o próximo vídeo. E não se esqueça, o Verbo é de Deus. Até o próximo vídeo.